Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Essa é a abertura do Salmo 53, direta, cortante, sem anestesia. Não há meias palavras aqui, há apenas a exposição crua de um pensamento que, apesar de silencioso, move o mundo. A negação de Deus. Essa frase tão curta esconde um abismo. Porque negar a existência de Deus não é apenas uma questão teológica, minha gente, é uma decisão ética, uma escolha existencial. Quem decide viver como se Deus não existisse se desobriga de prestar contas. E o Salmo não fala de uma negação intelectual. Não se trata do ateu acadêmico, do filósofo honesto que questiona. O Salmo fala do tolo, daquele que diz no coração, ou seja, no íntimo do secreto, como quem deseja pagar o juiz para poder agir sem julgamento. É por isso que logo depois dessa negação o texto declara: corrompem-se e praticam iniquidade. A ordem é clara, a incredulidade gera decadência moral. Quando o homem se coloca no centro, tudo ao redor se desmancha. E se você parar para pensar, vivemos numa geração que tem substituído Deus por algoritmos, espiritualidade por entretenimento e o sagrado por likes. O resultado? Uma humanidade funcionalmente ateia. Diz que crê, mas vive como se não houvesse ninguém assistindo. O Salmo continua com uma observação divina. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há algum que tenha entendimento. E o que ele encontra? Todos se desviaram, juntamente se corromperam. Não é uma crítica apenas a alguns, é uma denúncia coletiva. É como se o salmista gritasse: está tudo contaminado. A maldade não é exceção, é padrão. A corrupção não é erro de percurso, é marca registrada. O homem sem Deus se torna inimigo de si mesmo. E antes que você pense que isso é exagero, pare e observe o mundo ao seu redor. Guerras, mentiras institucionalizadas, ganância disfarçada de ambição, orgulho mascarado de autenticidade. O Salmo então pergunta: acaso não têm conhecimento os obreiros da iniquidade? É como se Davi dissesse: vocês sabem o que estão fazendo, não é ignorância, é escolha. A maldade é racionalizada, sistematizada e vendida como progresso. Mas no meio dessa denúncia existe uma esperança. Deus ainda olha. Mesmo diante da rejeição, ele continua observando. Isso nos dá duas certezas. A primeira é que ele vê tudo. A segunda é que ele ainda busca alguém com entendimento. É aí que entra o nosso papel. Em um mundo onde tantos negam a Deus com palavras ou atitudes, o nosso chamado é viver como quem o conhece. E mais, como quem confia nele, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Agora, se esse conteúdo está te alcançando de alguma forma, se esse salmo já está mexendo com o seu coração, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa reflexão. Não esquece também de ativar o sininho das notificações. Isso ajuda muito essa mensagem a ir mais longe. Agora, voltando ao texto, a parte final do salmo é como um suspiro de fé. Davi pergunta: quem dará a Sião a salvação de Israel? Ele clama por libertação, não de um inimigo externo, mas de uma condição interna, espiritual e estrutural, porque a maior prisão do ser humano não são os sistemas políticos nem as opressões sociais. É a ilusão de que ele pode viver desconectado do Criador sem que isso o destrua. E Davi termina com a esperança: quando Deus restaurar o seu povo, exultará Jacó e Israel se alegrará. Há futuro para os que escolhem a fé, há alegria reservada para os que não se entregam à lógica do mundo. O Salmo 53, no fim das contas, é um chamado de discernimento. Ele nos diz: não se deixe enganar pelo aparente sucesso dos que zombam da fé. Eles têm visibilidade, mas não têm raiz. Têm palco, mas não têm paz. E mais do que isso, ele nos lembra de que negar Deus não é só dizer não acredito, é viver como se ele não se importasse. É colocar o próprio ego no trono e o Criador na plateia. Mas há um remédio para isso: a consciência viva de que Deus não está morto, nem calado, nem ausente. Ele está vendo, agindo, chamando e salvando. A fé verdadeira é aquela que reconhece a própria limitação, mas escolhe crer, ainda que os olhos não vejam, ainda que a lógica questione, ainda que a multidão diga o contrário. Se você chegou até aqui nesse vídeo, saiba, Deus também está te observando, e diferente do mundo, ele olha para o coração. O que ele vê aí dentro? Talvez esteja vendo alguém ferido, confuso, cansada, mas também pode estar vendo alguém que ainda tem sede, que ainda tem fé, que ainda diz: sim, Deus, o Senhor existe e eu preciso do Senhor. E se essa for a oração silenciosa de hoje, então você entendeu o que é o Salmo 53. Porque em um mundo de tolos barulhentos, o sábio é aquele que ainda sussurra: eu creio.